Pai, nada, Senhor Jesus, que o Senhor venha de encontro às nossas vidas, tira, Senhor, toda barreira, todo impedimento, ó Deus, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, caia por terra, Deus, que o Senhor venha ter liberdade em nosso meio, Senhor Jesus, para curar, para salvar, para libertar, Senhor Jesus, para renovar, Pai, em nome de Jesus, Deus, nós proclamamos a Tua presença, Senhor, se faça presente em nosso meio, Deus, manifesta a Tua glória, a Tua Shekinah, Senhor Jesus, neste lugar, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Eu vou ler aqui em Deuteronômio, não precisa abrir a sua Bíblia não, 31:8. O Senhor, pois é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te espantes. Olha para o irmão que está do seu lado, fala para ele, não temas e nem te espantes. O Senhor, Ele vai adiante de vós. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Declare que o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Aleluia, Deus, santo é o teu nome, Pai. Adore o Senhor Jesus. Declare que você tem um Deus, que Ele cuida de tudo. Ele cuida dos nossos sonhos, dos nossos projetos, da nossa casa. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Mais forte, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Está sendo pressionado? Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, Deus. Ainda, Senhor Jesus, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda, Senhor Jesus, que a figueira não floresça, ainda, Deus, que não haja fruto na vide, todavia nós alegraremos em Ti, Senhor Jesus. Nós louvaremos o Teu nome, Senhor Jesus, porque o Senhor é digno, ó Deus, de todo louvor e de toda adoração, Pai. Nada, Senhor Jesus, vai nos separar de Ti, do Teu amor, Deus. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia nós alegraremos o Senhor Jesus. Eu acho que 15 dias antes de eu ter o descolamento de placenta do Samuel, o Senhor Jesus falou muito aqui nessa casa. Eu lembro que era a banda do Cassiano, eu lembro a palavra que foi ministrada, e eu sabia, sabe quando você sabe que algo está por vir? Algo que não é bom, algo que o Senhor está te pedindo, mas você sabe que tem coisa que é necessário e é irrevogável. Eu só clamei ao Senhor Jesus e Ele me deu aquela palavra: você vai caminhando com os seus molhos chorando e voltará sorrindo, trazendo consigo os seus molhos. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Por mais que doa o processo que você está vivendo, por mais que seja dolorido o processo que você está passando, creia que você vai vir caminhando com os seus molhos, sorrindo, porque o Senhor é aquele que te guarda, Ele é aquele que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Pastora, mas a senhora teve uma grande perca. Eu tive uma grande perca que causou uma marca no meu coração. Eu tive, mas nada me separa do amor do Senhor Jesus, porque eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Eu conheço aquele que me amou, aquele que se entregou por mim. Não sei o que você está passando, eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Coloque a mão sobre o seu coração. Fala: Senhor, deixa o meu orgulho de lado. Eu deixo todo o meu eu de lado, Senhor Jesus. Eu quero buscar a Tua presença, a Tua face. Não importa o que passou, não importa o que está passando, o que está acontecendo. Importa que o Senhor continua sendo o meu Deus. O Senhor continua sendo Deus. Eu quero Te adorar, Senhor Jesus, porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Sobe aí, Diana. Aleluias.
Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Só aqueles que querem ser purificados. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Adora Ele, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Oh, aleluia, Deus, Santo, Santo. Declare, aleluia. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser livre como Naamã no teu poder. Oh, aleluia. Como Naamã no teu poder. Aplaude e glorifique o nome do Senhor Jesus. Até que Ele venha. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer seus grandes feitos de novo, como no
ó grande. Aleluia. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Peça para Ele, vem, Senhor. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. Tem pó aí? E da terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração como a ferida de fome por ti. Fere meu coração como a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Aleluia. Fere meu coração como a ferida de fome por ti. Fere meu coração como a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Aleluia! Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Ele andará e andarás. Oh, aleluia, Deus, tu és santo, Senhor. Tu és soberano, Pai. Ensina-nos a clamar e a suplicar, Deus, a tua presença. Fere meu coração, uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Declare. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Ele andará, ele andará. Oh, aleluia, Deus.
Tu és soberano. Aplaude e glorifique o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Receba o pastor Rodrigo, amém? Pode se sentar, igreja. Aleluias. As pessoas não vão entender por que é que acontece tanta coisa na vida daquele homem, daquela mulher, e ela não para, porque eles ainda não conheceram o amor do nosso Senhor. Amém? Receba o pastor Rodrigo aplaudindo o nome do Senhor. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Como que os irmãos estão? Como que foi a semana de vocês? Tem luta aí, irmão? Você pode dar um glória a Deus? Sem luta não tem vitória, irmão. A Bíblia diz que é rompendo em fé, que nós temos que romper a nossa fé, confiar em Deus. E quanto maior for a sua luta, maior será a sua vitória. O povo de Deus, ele vive de glória em glória e de vitória em vitória, amém? Mas em todo tempo, glorificando a Deus, adorando o nome do Senhor. É fácil, pastor? É difícil. Servirmos a Deus, para nós é um privilégio. Servirmos a Deus e estar na presença do Senhor, é que Deus nos escolheu para estarmos aqui reunidos e adorarmos o nome do Senhor. Eu tenho a plena convicção de que a igreja do Senhor aqui em Caçapava, a Casa Leão Church, tem vencido barreiras. Deus tem dado livramentos. Deus tem cuidado, tem protegido o seu povo, tem restaurado, tem fortalecido e tem cuidado a cada um de nós, irmãos. Este é o amor de Deus, e eu te digo mais, nos mínimos detalhes. Você pode glorificar a Deus por isso? Queridos, quem está ansioso, irmão? Está ansioso aí? Tranquilo? Está ansioso, Natan? Pastor, pastora, também estamos ansiosos. Amém, irmãos? Mas o Senhor irá fazer grandes coisas em nosso meio, em todo o tempo. O Senhor tem maravilhas, sinais, prodígios, bênçãos. A minha oração é, neste tempo que nós estamos em propósito juntamente com a igreja, que venha destravar coisas que estavam travadas na minha e na sua vida. Só que ao começar esse destravar que nós precisamos, primeiro nós precisamos ser cuidados e destravar algumas áreas de nossas vidas. Por quê, pastor? Porque existem algumas bênçãos ou alguns momentos em nossas vidas que a bênção começa por nós, a nossa atitude diante do Senhor. A gente vê na palavra do Senhor, não estou pregando ainda, que homens e mulheres romperam, conquistaram, viram a terra prometida, chegaram à terra prometida, vieram e veio a ver aquilo que Deus fez, mas eles precisaram ser tratados em algumas áreas da sua vida. Todos nós que estamos aqui, existem áreas que precisamos da mão de Deus em nossas vidas, em nosso casamento, nossa vida financeira, a nossa família. E Deus, Ele tem nessa noite uma palavra a ser liberada para as nossas casas, que o Senhor tem a trazer sobre a sua família e sobre a sua casa, mas nós precisamos fazer a parte nossa com Deus. A gente vê na palavra do Senhor que Moisés, quando ele foi ali abrir o mar vermelho, ele precisou usar o cajado, a autoridade e o milagre. Aquilo que não estava em suas mãos, foi Deus que fez. Você já viu alguém, irmãos, entrar no mar aí, o mar ele se abrir? Quem já foi a Batuba aí? Dá um glória a Deus aí.
Quem já entrou numa piscina, num lago, já viu algum sinal assim de maravilha acontecer? A praia abrir, o lago abrir, assim, você passar em terra seca? São coisas sobrenaturais só para aqueles que creem. Homens que passaram por essa terra, vivenciaram, viveram coisas que eu e você podemos viver, irmãos. Ah, pastor, então quer dizer que eu vou na praia, eu vou numa piscina, num lago, o mar vai se abrir? Não, eu estou dizendo no âmbito espiritual, que Deus ele pode fazer, eu e você, irmãos, romper o mundo espiritual, os nossos adversários serem derrotados e passarmos em terra seca. Porque eu tenho a certeza e a plena convicção, para você estar aqui, muitas vozes, o inimigo, situações você enfrentou para estar aqui. Mas a Bíblia diz em Apocalipse que nós temos que entrar na presença de Deus com ousadia pelo sangue do Cordeiro, irmão. É pelo sangue de Jesus que nós entramos, atravessamos barreiras em nossas vidas para sentir essa presença de Deus, estarmos aqui, para adorarmos a Deus, invocarmos o Deus de Israel, e o mundo espiritual ele se abrir em favor do seu povo. É aí que eu quero trazer para você. Abre a sua Bíblia comigo, no livro de 2 Reis. Quem pode, fica de pé em reverência à palavra de Deus. 2 Reis, versículo 5, capítulo 5, perdão, versículo 1 em diante. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 1. Quem achou, dá uma glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E Naamã, chefe do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era varão, homem, valoroso, porém leproso. Segura um pouquinho para mim esse texto aqui, dá uma olhadinha para o seu irmão que está do seu lado e fala assim para ele assim: você é um homem ou uma mulher de muito respeito. Você é um homem, uma mulher de respeito, um homem, uma mulher valorosa. Fala para ela carinhosamente: varão, você é valoroso. Você e eu, nós somos homens, você é mulher de respeito. Por quê, pastor? Quem é crente, irmão, por mais que somos perseguidos, as pessoas nos respeitam. As pessoas sabem, não estou falando de grau de títulos, de pastor, de missionário, de levita, de diácono. Não, quem é cristão, quem carrega a cruz, quem leva a Bíblia, quem tem ali como servo de Deus perante a sociedade, irmãos, você é de respeito. Você quer ver um exemplo? Quando o calo aperta, o seu vizinho talvez vai na sua casa pedir oração, não vai? Ou talvez a igreja que é perseguida, as pessoas sabem que aqui tem socorro, aqui tem bênção, aqui tem milagre, aqui tem cura, amém, irmãos? Então nós somos perante a sociedade pessoas valorosas, pessoas de respeito. Ei, aonde você fala o nome de Jesus, irmãos, todos respeitam. A Bíblia diz que toda língua confessará, todo joelho se dobrará, que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Quando você abre a sua boca para você falar da palavra de Deus, as pessoas precisam respeitar, irmão. Os demônios, eles caem por terra. Por quê? Porque eles respeitam aquilo que Jesus passou naquela cruz. Amém, irmãos? Então guarde essa palavra no seu coração: respeito e valor. Ainda que pessoas não te dão valor, a sociedade não pode te dar o devido valor e respeito, mas você é de respeito e as pessoas precisam respeitar você. E para as pessoas você pode não ter valor, mas para Deus você tem valor, porque foi pago um alto preço
por mim e por você, amém, irmãos? Eu ainda vou entrar na pregação aqui, amém? Mas eu estou ouvindo o barulho de glória, porque Deus está falando com o seu povo. Só que a Bíblia diz assim: por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Deus tem lá dado livramento para o povo aqui de Caçapava, amém? E era este varão homem valoroso, porém, pode repetir bem alto, bem forte? Leproso. Aí que eu quero ministrar o seu coração, que muitas das vezes somos respeitados, temos valor, mas existe alguma área de nossas vidas que estamos leprosos, amém? Meu Deus, pastor, é muito forte o que Deus está falando nessa noite. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou a sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaures da tua lepra. E sucedeu que, vendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem de sua lepra. Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu cavalo, e parou à porta da casa de Eliseu. Versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te, quantas vezes? 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa porventura, não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no rio, no Jordão, 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Pode tomar seu assento no seu lugar? Pode apagar a luz aqui? Feche os teus olhos e coloca a mão sobre o seu coração. Espírito Santo de Deus, estamos aqui, Pai, reunidos no Teu nome, e o Senhor tem uma palavra a ser direcionada
cada um de nós que aqui estamos, Senhor Jesus. Por isso nós te pedimos a tua graça, o teu poder, e que o Senhor venha falar em nossos corações, ó meu Pai. Que o Senhor venha ministrar, Senhor Jesus, na vida de cada um que aqui está, meu Pai. O Senhor venha trazer, Senhor Jesus, resposta, Pai, sobre a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Pais, jovens, crianças, adolescentes, mães, anciãos da tua casa, Senhor Jesus. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Quantos conhecem essa palavra? Dá uma glória a Deus. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ela se renova dia a dia, amém, irmãos? E Deus fala conosco por diversas vezes dentro da sua palavra, porque ela é viva. Ela não é um jornal, ela não é uma revista, ela não é um gibi, ela é uma palavra viva que fala conosco. Por quê? Porque o verbo, que é Jesus, se fez vida, habitou no meio de nós, e o próprio verbo, a palavra é quem? Jesus. Então quando nós lemos e meditamos a palavra de Deus, é Jesus Cristo falando comigo ao profundo, ao meu e ao seu coração, hein? Nós vemos aqui a história de Naamã, um homem, e Naamã, chefe do exército do rei da Síria. Ele era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito. Ele era chefe, ele tinha uma patente. Existia pessoas que tinham respeito porque ele tinha respeito perante as pessoas, e ele tinha um título. Ele era chefe. Chefe, que é aquele que cuida, que coordena, que dá a direção para o povo de Deus. A Bíblia vai dizer que ele tinha respeito, era de respeito, muito respeito, não era pouco, irmãos. Ele era um homem de muito respeito. Eu e você somos homens, você é mulher de Deus, de muito respeito perante as pessoas. Amém? Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era varão, homem, valoroso, porém leproso. Ele era homem, varão, valoroso, mas porém ele estava leproso. Então, o que nós podemos ver dentro dessa palavra de Deus? Que mesmo um homem que ele tinha valor perante a sociedade, ele era homem de respeito, mas porém ele estava leproso. A lepra, irmãos, nada mais é, o que tipifica a lepra dentro da palavra de Deus? Sem ser a pastora. Alguém sabe? Oi? Não entendi. Orgulho, isso também. Pessoa doente, me ajuda a pregar, irmãos. Pode, o que você vê na sua mente aí, pode falar. Mais alguém? Oi? Pecado. A lepra é pecado. Pessoas que estavam leprosos diante da palavra do Senhor, a sociedade, ela não queria. A sociedade não chegava perto, porque ela achava que a lepra podia pegar a pessoa. O pecado pega alguém, irmãos? Se não vigiarmos, pega a iniquidade. Eu achei lindo o trabalho do pastor, o apóstolo Tiago de Batuba, que ele está pegando os mendigos na rua e está trazendo para a igreja, irmãos, levando para a clínica, coloca em cima do altar, canta junto, e é um trabalho lindo, irmãos. Por quê? Porque às vezes nós olhamos para a sociedade, os mendigos, os moradores de rua, e alguém não quer abraçar, não quer nem pegar na mão. Por quê? Porque às vezes eles estão sem tomar banho, só que eles também, existe valor diante de Deus, irmãos. Amém, irmãos? E nós não podemos ter nojo. Nós temos que ter nojo do quê? Do pecado. O pecado, você que bebia antes, fumava, se prostituía, nós temos que ter nojo, nós temos que odiar o pecado. Por quê? Porque Deus te chamou, pagou um alto preço na cruz do Calvário e te trouxe das trevas para a luz. Amém, irmãos?
E aquele que roubava não rouba mais, aquele que bebia não beba mais, aquele que fumava não fuma mais, aquele que se prostituía não se prostitua mais. Amém, irmãos? Porque é uma luta constante. E quantas pessoas que a gente vê que era da igreja e hoje está no mundo, que professava que o nome de Jesus, e hoje serve a outros deuses, vai para macumba, vai para outra religião. Irmão, um dia que você conheceu a verdade, um dia que a verdade te libertou, irmãos, aí a pessoa que conheceu e volta para aquela vida, isso se chama apostasia, que é o que? Você conheceu o poder de Deus, conheceu o Deus verdadeiro. Se você retroceder, irmãos, você tem um conhecimento. Então a Bíblia, a verdade, ela liberta o homem, liberta a mulher. Amém, irmãos? Então Naamã, ele é chefe do exército. Só que porém, Naamã, ele estava leproso. Aí trazemos para as nossas vidas, muitas das vezes estamos leprosos em algumas áreas de nossas vidas. Talvez Naamã, a Bianca falou, o orgulho. Talvez ele, pela posição que ele tinha, mas ela falou orgulho também, não falou? Então eu confundi, me perdoe. Ela falou orgulho e pecado. Talvez pela posição que ele tinha, ele não queria transparecer que ele tinha uma lepra. Mas todos nós, existe dentro de nós um orgulho, o nosso ego, o nosso eu. Existem em nossas vidas pecadinhos, erros, que às vezes nós não queremos se desprender. Pecadinhos ocultos, escondidos, pecar com nossos olhos, pecar com nossos pensamentos. Existem coisas em nossas vidas que precisam ser tratadas, trabalhadas. Ninguém aqui na igreja, ninguém na terra, não tem nenhum santo na terra. O único santo, ele desceu do céu, habitou no meio de nós, deixou a sua coroa de glória, colocou uma coroa de espinhos e pisou por essa terra, irmãos. Mas todos os homens de Deus e as mulheres que vivem nessa terra, pode ser o maior profeta que existe, muito conhecido na mídia, que prega, vê milagres acontecerem, profecia, revelações, muitas coisas acontecerem, mas eles têm também pecados, eles erram também. Existem lepras que precisam ser tratadas, cuidadas. Por isso que a igreja é um rio de água viva, cristalinas. A Bíblia diz que do trono de Deus jorra um rio, que ele jorra sem cessar. E todas as vezes que pisamos dentro da casa de Deus, irmãos, é para que esse rio venha nos lavar, nos purificar, irmãos, para sentirmos a glória de Deus, para sentirmos a presença de Deus. Então todos nós precisamos ser cuidados e mergulhar no Rio Jordão. Eu acho interessante que pessoas que vão lá em Israel, nossa igreja, nosso pastores, eu não tive essa oportunidade ainda, mas eu desejo ir lá para Israel. Pisaram no Rio Jordão, viram aonde Jesus andou, pisou, irmão. Deve ser coisa sobrenatural estar nesse lugar. Eu tenho um sonho, pastor, de ir para os Estados Unidos, para a Itália, amém? Mas meu pessoal, eu tenho vontade, um desejo, um dia poder ir em Israel, conhecer. Por quê, irmãos? Porque é onde Jesus andou, pisou, irmãos, por essa terra, viveu. Deve ser coisa sobrenatural. E ali, pessoas ali descem o Rio Jordão. Tem pessoas que até fazem batismo no Rio Jordão, amém, irmãos? Aí eu quero trazer para você que o rio, a água, ela tipifica dentro da palavra de Deus o Espírito Santo, limpeza. Sabe a sua roupa, às vezes, que você vai lavar, ou você pega a roupa do seu esposo, seu marido, né? Sujo, encardido, cheio de pó, suada, ou aquela mancha que é só com Vanish, né? Homo Provers, né? Que limpa a roupa, amém, irmãos? É fácil, é um trabalho que é um trabalho árduo, amém? Agora nós, diante de Deus, nós temos as nossas vestes diante do Senhor. Você acha que é fácil fazer a limpeza espiritual em nossas vidas? Ninguém pode me responder?
Não é fácil por quê? Já se parou se perguntar? Porque às vezes nós não permitimos ser lavados. Por quê, pastor? Irmão, quando o rio de Deus vem, quando o fogo do Espírito Santo de Deus, quantas horas que precisa para Deus te purificar? Quanto tempo? Minutos? Milésimos de segundo, irmão. A presença de Deus, quando a gente é tomado pela presença de Deus, pelo Espírito Santo, irmão, ela vem no louvor, você já sente a glória de Deus. Para Deus te purificar, irmãos, é milésimo de segundo, frações, eu não sei. É fácil quando nós abrimos o nosso coração para o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossas vidas. Que nada mais é que nós viemos do barro, do pó, nós somos barro nas mãos do Senhor, e o barro, ele é feito ali pelo oleiro. Existem 3 tipos de barros: o barro mais duro, o barro mediano e o barro mole, maleável de se trabalhar. Que é o que? Naamã, chefe do rei da Síria, chefe do exército do rei da Síria. Eu vou ter que descer o rio Jordão 7 vezes? Muitas das vezes pode bater em nossas vidas. Eu tenho que purificar o meu pecado, eu tenho que pedir perdão para ele e para ela, eu tenho que fazer isso. Não, Naamã podia fazer isso, irmãos, eu não. Quem vai descer lá é o soldado tal, é o outro ali, aquele da direita e da esquerda, eu não. Isso é trazer para nós o quê? Que nós somos super santos, que nós não temos falhas e pecados. Só que a gente aprende na palavra de Deus que nós temos que muitas das vezes descer, se humilhar, entrar no rio, para que nossa vida possa crescer, para que saímos e prosseguimos para o alvo. Naamã podia dizer assim: eu não vou não, pode levar ali o meu exército, pode levar o meu povo ali, mas eu não vou não. Irmão, isso mostra que até o chefe, até os grandes precisam descer e se humilhar. Eu e você não somos diferentes nenhum do outro. Só que a Bíblia diz, irmãos, que não é uma vez mergulhar no rio, não são 2 vezes mergulhar no rio, 3 vezes. Talvez você está no 3º mergulho e seu pecado, sua lepra não foi purificado. Talvez você está no 4º. Pastor, quantos pecados que nós temos? O orgulho, o nosso ego, o eu meu, o eu seu, os nossos olhos que pecamos, os nossos lábios, os nossos pensamentos, os nossos ouvidos, que ouvimos às vezes uma musiquinha do mundo e acha que está tudo bem. Quem tem problema com o vizinho, irmão? Põe a música do mundo aí, se você não vigiar, você está cantando, não está? Ei, a Bíblia diz em Tiago que na mesma fonte não pode jogar 2 águas, ou é a água amarga, ou é a água doce. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Pastor, então eu não posso escutar música nenhuma secular? Irmão, eu vou escutar aquilo que vai me edificar, aquilo que vai mudar a minha vida, aquilo que eu estou para adorar a Deus, porque nós somos criados, fomos chamados para a imagem e semelhança do Deus vivo. Agora você imagina o crente, está no meio lá do churrasquinho com a família, está lá no churrasco com os amigos, o crente cantando e dançando, depois indo para a igreja. Você acha que é a mesma coisa, irmão? Como que as pessoas iriam olhar? Iriam perder o respeito. Se Naamã não descesse o rio Jordão, não mergulhasse 7 vezes, como o povo, porque o Naamã também precisava passar pelo rio, como todos nós precisamos, o que as pessoas iriam dizer? Naamã iria perder o seu respeito, o seu valor perante a sociedade. Só que muitas das vezes Naamã não precisava se preocupar com o que as pessoas iriam pensar dele ou pensar dele, de mim, de você. Ei, nós não damos liberdade para ninguém dizer para você assim: ei, eu e você, irmãos, o nosso valor
E o nosso respeito tem que ser perante Deus. A nossa reputação perante a sociedade não é dizer que você é pastor, pastora, missionário, missionária, levita, que você é diácono, diaconisa. Eu sou membro da Casa do Leão Church. Não, irmãos, não importa isso. Títulos ou igreja, placa de igreja nenhuma salva ninguém. O que salva, o que é, pastor? O que traz para nós a purificação, o que traz para nós o respeito, sabe o que é? Que até os demônios têm que respeitar, é o sangue do Cordeiro que foi derramado sobre a terra, e o sangue de Jesus que lava as nossas vestes. Estes sim, irmãos, que as pessoas precisam respeitar. Quem irá subir, pastor? Somente os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Não é título, não é eu sou da igreja tal, eu sou da igreja EBG, eu sou da igreja Batista, eu sou da igreja Lagoinha, eu sou da igreja Assembleia, eu sou da Presbiteriana Filadélfia, eu sou da Casa do Leão, eu sou da Casa do Oleiro. Não, irmãos, o que nos traz a salvação é: ei, eu sou de Cristo, eu sou daquele que se entregou por mim e se entregou por você. Então toda titularidade ou placa de igreja diante desta mensagem, ela precisa cair por terra, irmãos, em nossas vidas. Por quê, pastor? Porque Jesus Cristo só irá chamar uma igreja que está lavada e remida no sangue do Cordeiro. A Bíblia diz em Apocalipse: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus vai me chamar lá, pastor Rodrigo, missionária, um exemplo, Rose, diácono de Gabriel, Diana. Não, irmãos, Ele vai te chamar pelo seu nome: vinde, benditos do meu Pai. Então todo título, às vezes o nosso ego, o nosso orgulho precisa cair por terra de nossas vidas. Pastor, eu tenho orgulho, pastor, meu ego me deixa falar mais alto. Eu tenho que descer o rio, mergulhar 7 vezes. Ei, vou te dizer uma coisa muito forte, que o nosso orgulho, o nosso eu, pode nos levar até para o inferno, se não deixarmos ser tratado em áreas em nossas vidas. O nosso eu, o nosso orgulho, eu tenho que diminuir, eu tenho que descer o rio. Irmão, Naamã, a Bíblia diz que tinha que descer 7 vezes. Talvez ele estava no quarto. Aí eu quero trazer para você: talvez você está no quarto mergulho, irmãos, e as coisas ainda não destravaram, não aconteceram, o milagre não foi ali gerado. Por quê, pastor? Porque está na metade. Ei, e a Bíblia diz que Deus não faz nada pela metade em nossas vidas. A obra que Cristo tem para mim e para você, Deus é fiel para cumprir até o dia da vinda do Senhor Jesus, irmãos. Então Jesus, Ele não faz nada pela metade. A obra que Deus começou na minha vida, na sua vida, no meu casamento, no seu casamento, na sua vida financeira, com os seus filhos, irmão, não parou pela metade. Mas pastor, o senhor não sabe como que está, pastor, minha casa, minha vida, o senhor não conhece o meu coração. Eu não conheço, mas aquele que fala neste altar e que está falando comigo, com você, Ele está aqui, Ele te conhece por inteiro, irmãos. Ele esquadrinha os nossos corações, Ele faz um raio-x e Ele vai aonde o seu pastor não sabe, aonde a sua pastora, o seu cônjuge, o seu marido, a sua mulher, o seu filho. Mas Deus te conhece por inteiro. Ele sabe até quantos fios que você tem na cabeça. E aí, pastor, nós limitamos o poder de Deus. Nós limitamos Deus em nossas vidas. Às vezes, qual que é a mensagem que eu quero trazer para você essa noite? Que nós impedimos Deus. Uma vez, nós fizemos uma campanha vencendo os desafios gigantes. Você lembra dessa campanha? Vencendo barreiras na sua vida, rompendo, vivendo o melhor de Deus. Mas muitas das vezes, quem é o nosso inimigo, irmãos? Quem é o nosso adversário? É o diabo.
simples. Só que daí Deus nos lava, o sangue de Jesus está sobre nossas vidas. Só que para vencermos, irmãos, barreiras, às vezes somos nós mesmos que criamos situações, eita Jesus, para não vencermos gigantes em nossas vidas. Nós limitamos o poder de Deus. Ei pastor, a mensagem está falando comigo. Às vezes nós queremos chorar, às vezes nós queremos dar um glória, falar em língua estranha. Deus fala comigo e vai lá na frente, se reconcilia com Jesus, desce a olaria de Deus, dobra o teu joelho e nasce de novo, irmãos. Eita Jesus, ai, Shanai, Deco, Manabashai. Às vezes nós, eu e você, irmãos, precisamos nascer de novo em Cristo Jesus. Precisamos descer e se humilhar. Pastor, eu não, pastor, eu já sou batizado nas águas, eu sou crente há 20 anos. Ei, irmão, para Deus, irmãos, não importa quanto tempo que você está na igreja. Se Jesus voltar hoje, agora, você tem que estar bem com Deus. Jesus pode te chamar a qualquer momento. Então não tipifica o que? Eu sou líder, eu sou chefe, eu sou membro, eu sou isso, eu sou aquilo. Ei, o seu cargo diante de Deus vai cair por terra no dia que o Senhor te chamar, irmãos. É isso que essa palavra está ministrando ao meu coração e ao seu coração, que precisamos ser trabalhados em nossas vidas. Pastor, eu sou o pai da casa, eu sou a mãe, eu sou o filho, eu sou a avó, eu tenho um grau de respeito perante a posição que eu ocupo, mas não é vergonhoso não, irmãos, você descer. Talvez Naamã estava ali no 4º mergulho, Naamã passa para o 5º mergulho. Jesus está purificando, está trabalhando na sua vida. Você já está no 5º mergulho, irmão. Você já passou da metade da etapa da sua vida. E o processo que você está vivendo, aquilo que Deus tem para a sua vida, irmãos, ei, é coisa grande a ser entregado para você, irmãos. Deus te chamou aqui para essa igreja, não chamou para a vergonha. Deus não chama ninguém para a vergonha e para ser envergonhado diante de ninguém, irmãos. Pastor, eu tenho me sentido como homem, como uma mulher de Deus, como um filho, vergonha do estado que eu estou enfrentando, as lutas que eu estou passando, irmãos. Então Deus está dizendo assim para você assim: desça mais uma vez ao Rio Jordão. Você está no 5º mergulho somente. Se você parar na metade do caminho, Deus para tudo, meu Deus, pastor. Que Ele tenha sido liberado sobre a sua casa, que Ele tenha sido liberado sobre a sua família. Pastor, eu tenho vontade de desistir, pastor, de parar, porque a luta é muito grande. Mas eu tenho uma palavra a dizer para você, irmãos. O mesmo Deus que estava com Naamã naquele rio, o mesmo Deus que está comigo e que está com você no Jordão, você atravessando, mergulhando 7 vezes, não é uma, não é 2, não é 3, não é 4, não é 5, são 7 mergulhos. Ele precisava passar pelo processo. Eita Jesus, Shanai, Deco, Manabashai. Ei, você não pode quebrar o processo da sua e da minha vida, irmão. Se você parar o processo, eita Jesus, Shanai, Deco, Manabashai, Deus tem algo lindo a ser liberado sobre a sua família, sobre a sua casa, uma nova história, um novo tempo. Irmãos, se eu parasse, irmão, se a pastora parasse ali na casa da mãe desse, ei, esse negócio lá em Caçapava não é para mim. Senhor, será que vai acontecer a reforma? Esperamos acho que mais de um ano, né, para acontecer a reforma aqui. Pastor, mas eu vou desistir. Não, irmãos, o povo de Deus ele jamais desiste. Deus dá sempre escape. Deus deu escape, ficamos mais de um ano. Eu sou grato pela vida dessa família,
família. Sou grato também, não quero menosprezar ninguém pela diaconisa dessa igreja. Por quê, pastor? Porque desde o início, do primeiro dia que eu e a pastora Agnes, nós queremos criar ainda, fazer um vídeo, fotos, talvez colocar aqui o dia que a gente pisou junto com o pastor Cota aqui nessa igreja. A Vandercy está sempre aqui, não desistiu, não parou. Vandercy, talvez você está no 5º mergulho, Vandercy. Nós estamos no 5º mergulho. Mas Deus fala assim para você assim, ó, não desista, Vandercy. Tá difícil, mas tem pessoas aqui que estão com você. Ai, Xanarabachai. E ainda te digo, Deus está trazendo mais, e vai trazer mais ainda para essa igreja. Deus está trazendo mais pessoas, e vai continuar trazendo. Por quê? Porque a obra de Deus não para, irmãos. A obra aqui de Caçapava, ela não para. Assim como a reforma em nossas vidas. Ah, pastor, é vergonhoso. Você acha que não é vergonha para nós, pastores de igreja, talvez ter que voltar, se redimir, ir para fazer culto numa casa? Tentamos achar um lugar. Não é vergonhoso, não, irmãos. É não parar a obra de Deus, é acreditar e a confiar em Deus. Talvez eu, pastor, não, eu não quero, pastor. A gente sabe que está dentro de uma casa, a gente tira a privacidade, é difícil. Só que não, irmãos, o povo de Deus, eu sou pastor, eu tenho título. Não, se Deus não der aqui, tem pastor que é assim, né? Eu quero ser pastor, mas tem que ter casa, eu quero um salário, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu vou pregar na sua igreja, pastor Rodrigo, mas prepara um hotel lá para mim, irmão. O povo de Deus, ele tem que ser humilde, irmãos. Que é o que, irmãos? Muitas das vezes nós deixamos a fama, o nosso ego, eu estou um título, eu tenho que... Não, irmãos, o evangelho de Cristo é simples, irmãos. Paulo fazia missões, irmãos, ele escolhia lugares para ele entrar, comida para ele escolher. Tem muita gente que está escolhendo o que comer, irmãos. Ei, o maná Deus dá todo dia para o seu povo, para comermos e se alimentarmos. Quem tomou café hoje de manhã e dá um glória a Deus? Quem almoçou e dá um glória a Deus? Quem tomou café da tarde e dá um glória a Deus? Não? Quem vai jantar e dá um glória a Deus? Eu posso ir no jantar na sua casa hoje, irmão? Aí a pastora aí, irmão, glória a Deus, irmão. Saímos daqui, vamos lá para Taubaté, ainda temos janta, chegamos lá por volta de 10 horas, 11 horas, às vezes depende, teve um culto que acabou tarde aqui, né, pastor? 11h30, culto dos homens, né? Por isso que o culto aí tem que ter também um horário, um limite, amém, irmãos? Pastor, mas Deus tomou aqui. Não, irmãos, as coisas de Deus são ordenadas, amém? Nós sempre tentamos respeitar o tempo. Isso nós aprendemos com o nosso pastor. Passamos algumas vezes do horário, mas quem quiser ir, às vezes, deu 8h30, deu 9 horas, aí pastor, eu preciso trabalhar amanhã. Explique sua ausência. Às vezes nós temos que trabalhar, acordar cedo. Eu acordo 4h20 todos os dias para mim trabalhar. Amanhã talvez eu vou ter que acordar mais cedo para mim trabalhar. Só que, irmãos, nós temos que aprender algo diante do Senhor, irmãos, que o poder de Deus não está limitado. Se você saiu aqui 7h30, o culto demorou 1 hora, 2 horas, 1h30, irmão, Deus tem bênção. Às vezes nós limitamos o poder de Deus, por quê? Pastor, talvez você está no 6º mergulho. Eu já vi testemunhos que na benção, antes da bênção apostólica, se você sair da igreja, irmão, eu já vi coisas acontecerem nos últimos instantes e minutos do culto, irmão. O testemunho de lá em Taubaté, de uma reunião de pastores, e ali um homem precisava de um valor, e foi levantado um valor de dinheiro para abençoar uma pessoa, uma família. Se talvez aquele homem fosse embora antes de finalizar o culto, o sorteio, aquilo que eles organizaram, foi no último instante. Se ele não ficasse até o final, ele não receberia aquilo que Deus tem. O que eu quero trazer para você, irmãos? Que às vezes Deus tenha ser liberado para nós, não está no 7º, não está no 6º mergulho a descer, é no 7º, irmãos. É no 7º mergulho que ele foi curado de sua lepra, que ele foi restaurado de sua lepra.
As muralhas de Jericó, quantas voltas precisaram ter? 7. O que tipifica dentro da palavra de Deus o número 7? Totalidade, a perfeição. O número 7 é o número de Deus. Pastor, Deus tem para mim, Deus tem para você 7 mergulhos que precisamos descer, etapas de nossas vidas que não podemos parar. Não limite o poder de Deus na minha e na sua vida por nada, Bianca, Natan, Carlos. Se Deus falou assim através do profeta, porque Deus fala aqui nessa igreja através do profeta, da profetisa, quem pega este microfone, quem ministra sobre a sua casa, quem vai na tua casa fazer visita, quem dá aconselhamento, quem cuida de você, irmão, são profetas. E quando nós pegamos a palavra de Deus através do profeta, a cura vem, irmãos. É como você passar no médico, no hospital. Você está enfermo lá, o médico te dá um medicamento, 2, 3. Se você não tomar, pastor, eu não tenho dinheiro, a situação está difícil, tomar um medicamento só, você vai ser curado? Talvez você pode estar ruim. Se você não seguir as orientações do médico, eu não vou tomar isso aí não. Eu acredito no poder de Jesus. Irmão, se Deus colocou a medicina, respeite a medicina. Por quê? Porque aquilo eu aprendi lá em Lucas 1,37, que Deus é Deus do impossível. Significa o quê? O que é possível cabe a nós, o que é impossível, aí cabe a Deus. Então, o médico te dá lá os medicamentos, se você não tomar todos, seguir, vai acontecer o milagre? Vai acontecer a cura? Se nós não pegarmos essa palavra, pastor, são 7 mergulhos, o milagre não vai acontecer. Por quê? Porque Deus está falando nessa noite que precisamos descer, que precisamos se humilhar. Eu vou se humilhar perante a homens, perante a pessoas, perante a sociedade? A Bíblia diz em Tiago 4,12: humilhai-vos perante a mão potente do Senhor, que no seu tempo Ele exaltará. E vai te exaltar, vai te colocar de pé, ainda perante até mesmo os teus adversários, perante os teus inimigos, que disseram: eita Jesus, meu Deus, Deus está falando aqui para mim assim, ei, tem pessoas aqui que estão sendo afrontadas, dizendo assim, ó, isso aí não tem mais jeito, essa aí não tem mais jeito. Não diga a ninguém. Assim como o pastor apóstolo Tiago lá de Ubatuba, irmãos, você acha que esses mendigos, eu creio que ainda estarão em cima do altar, pregando a palavra de Deus, louvando, sendo transformado? Por quê, pastor? Porque Deus chama quem Ele quer, Ele escolhe a quem Ele quer. Ele chama até a prostituta, Ele chama o traficante. Quantas pessoas que eram do tráfico, quantas pessoas que eram da prostituição. Vou falar mais, não posso falar. Que Deus chamou. Então Deus não escolhe ninguém. Se Ele te escolheu, se Ele chamou eu e chamou você, todos que tiverem o acesso. O que é o acesso, pastor? Aleluia, Jesus. É passar ali pelo rio, é mergulhar 7 vezes, é não se importar com as pessoas. Talvez possa entrar um mendigo aqui nessa igreja, às vezes entram uns bêbados, alguém que às vezes usam drogas. Irmãos, o que a igreja tem que fazer? Abraçar, acolher. Por quê, pastor? Porque pode ser membro dessa igreja. E Deus falou há anos atrás, e nós oramos: Deus, manda guerreiros para essa igreja, pessoas que possamos cuidar, tratar. Por isso que nós ensinamos nessa igreja que é o que? A ética, que é o que? Não convide pessoa de outro ministério para vir para a igreja, não, irmãos.
convide quem não conhece a Jesus para vir nos trabalhos e para vir nos cultos. Por quê, pastor? Porque Deus te chamou, Deus me chamou para resgatar almas para o Senhor Jesus, para trazer resposta para vidas que não tem mais jeito, trazer solução para pessoas que até mesmo querem tirar a sua própria vida. Você acha que as pessoas talvez não querem desistir e até parar, largar tudo, tirar até a sua própria vida? Eu já fui de querer beber tanto, não aguentava mais, que eu queria até tirar a minha própria vida, tanto que mal que a bebida estava fazendo. Isso há 20 anos atrás, de 2005 para 2006, que eu me lembro muito bem, em janeiro que eu participei, comecei a ir para a igreja, aceitei a Jesus. Fevereiro eu já fui no retiro, eu já fui batizado com o Espírito Santo, e Deus falou assim: ei, eu tenho pressa com você, aleluia Jesus. E um ano eu fui levantado diácono, comecei a participar de teatro, que eu sinto muito falta na igreja de teatro. E ali casamos, essa esposa linda, nossa pastora, temos filhos, porque Deus falou que tinha pressa. E para a glória de Deus, nós somos os primeiros dos pastores a serem chamados em Taubaté para pastorear uma igreja. Talvez tem mais pastores que vão estar aqui com vocês no sábado, que tem muito mais conhecimento, eloquência, tem muito mais hermenêutica, homilética para pregar, exegese do texto, muito mais facilidade, mas Deus nos chamou para pastorear esta igreja aqui de Caçapava, para cuidar das pessoas que irão adentrar esta igreja, aleluia Jesus. Por quê, pastor? Porque Deus escolhe e ponto final. Deus chamou, irmão, não tem como a gente correr. O chamado de Deus é algo que arde. O dia que a gente pisou nessa igreja, pela primeira vez nessa igreja, o fogo ardeu, a vontade de pastorear e de cuidar dessa igreja. E talvez se nós olharmos os gigantes, né, pastor? As dificuldades, meu Deus, pastor. Quem conhece sabe como que era essa igreja aqui antes. E olha o que Jesus fez, irmão. Às vezes nós não temos que olhar o tamanho do gigante, mas temos que olhar o tamanho do Deus. Só que foram processos: 1 mergulho, 2 mergulhos, 3 mergulhos, 4. Estamos mergulhando até hoje, né, pastora? Não chegou no 7º ainda. Bora mergulhar de novo, irmão. Temos que mergulhar todas as vezes que Deus fala assim comigo: desce, mergulho. Por quê, pastor? Eu quero concluir essa palavra nessa noite. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como de um menino, e foi purificado. Na mão ele foi curado. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que eu tenho conhecido em toda a terra, não há Deus senão em Israel. Agora pois te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, e cuja presença estou, que a não tomarei, e estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Então, e disse Naamã, versículo 17: seja assim, contudo, desce a este teu servo uma carga de terra e de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Nós iremos passar pelo 6º mergulho, pelo 7º mergulho. A nossa carne será curada, purificada, como de uma menina. Eu quero que você coloque sobre os teus pés essa noite. Eu quero fazer uma oração para você nessa noite.
Você que em alguma área da sua vida você precisa mergulhar. Talvez você mergulhou 1, 2 vezes, 3. Talvez o seu orgulho te impede de você alcançar a tua vitória. Você está num processo ainda. Você que precisa mergulhar, descer, vem até aqui à frente, para que Deus venha trabalhar na sua casa, no seu relacionamento, na sua intimidade com Deus. Você perante o Senhor: pastor, eu preciso ser curado, eu preciso ser curada. Vem até aqui à frente. Tem mais pessoas que o Espírito Santo de Deus me fala nessa noite. Nós precisamos ser curados pelo Senhor. Longe de nós todo o nosso eu, todo o nosso orgulho, todo o nosso ego. Pastor, eu preciso ser trabalhado em algumas áreas de nossas vidas. Eu preciso ser curado, eu preciso ser restaurada. Talvez você pensou assim: pastor, eu vou desistir, eu vou parar. E Deus me trouxe esta palavra nessa noite aí. Deixa o teu orgulho, quebra o teu orgulho, desça. Não desista não, não pare não, porque a tua vitória não está no primeiro mergulho, não está no segundo, não está no terceiro, a tua vitória está no 7º mergulho. Então receba esta palavra nesta noite do homem de Deus, pastor Rodrigo, hein? Desce 7 vezes. Deus fala assim: não é uma, não é 2, são 7. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha. Eu não, pastor. Eu sou pai, eu sou mãe, eu tenho um título. Ei, até Naamã, com o seu título perante a sociedade, um homem respeitoso, um homem de grande valor perante a sociedade, precisou descer, precisou se humilhar, precisou mergulhar 7 vezes. Quem somos nós, irmãos? Essa palavra para mim: eu preciso mergulhar a cada dia, eu preciso descer. Jesus só vai curar. A nossa carne só será purificada se descermos diante, se mergulharmos. E Deus está chamando eu e você para mergulhar nessa noite, para descer. Quantos querem descer? Quantos querem se humilhar perante o potente mão do Senhor? Eu não estou dizendo para humilhar-se perante esse altar, o seu pastor, a sua pastora, porque eu não tenho nada que possa às vezes para falar, para às vezes entregar para você. Quem tem aqui é Deus, irmão. Quem fala aqui é Deus. Espírito Santo de Deus, subir, irmãos, o seu orgulho nessa noite. Deixe descer. Eu abro mão de tudo que sou. Nós abrimos mão, Pai, só para servir tudo, Senhor Jesus, para seguir-te. Em nome de Jesus. Eu abro mão. Abra mão, irmãos, de tudo que sou. Abra mão de tudo que você é. Ah, o meu nome é pastor Rodrigo, o meu nome é missionária Rose, o meu nome é Andressa, o meu nome é Kelvin, o meu nome é Gabriel. Não, irmãos, deixa o teu orgulho de lado nessa noite. Desça, se humilha e mergulhar nessa teu amor. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero ser nesta noite, como na descer, meu Pai, do teu de perdão à nossa esposa, pedir perdão ao marido, pedir perdão ao filho, pedir perdão ao orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Eu preciso me amar primeiro, para depois amar e cuidar do outro. Eu preciso ser curado primeiro, para querer curar os outros. Aleluia, Deus. Eita Jesus, aleluia.
somente que pode trazer restauração da tua lepra, é Ele somente que pode trazer a limpeza profunda dentro de mim, dentro de você, que ninguém pode ver e enxergar. Aleluia, Jesus. Mergulhe aí, irmãos. Desça na presença de Deus. Deixa o teu orgulho, deixa o teu ego, deixa a tua nomenclatura, deixa o teu nome, deixa o teu reconhecimento. O respeito somente terá, irmãos, o valor somente terá. Espírito Santo, perante Deus, perante o autor e consumador da minha e da tua fé, aleluia, Jesus. Somente perante Ele, você não vai apresentar-se diante de homens. Um dia nós iremos se apresentar diante do Senhor, e Ele julgará nossas causas, o nosso casamento, a nossa vida como pai, como homem, como mulher, como esposo, como mãe, como filho. É somente perante que Deus posso ver. queremos prestar as nossas contas. Aleluia, não Jesus. vale de Deus está tocando aqui, irmãos. Se você sentir vontade de você chorar, põe o teu choro para fora. O que posso dizer? Deixa Deus te pegar no encontro. Se já se foi a esse de você é o que importa, é o que Deus pensa de você. Nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi a alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza que volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, ó morte tornando vida, ressuscita. Que posso ver, aleluia. Deus conhece o teu se coração. não vale de ossos secos. Posso dizer, se já se foi a esperança, Já se foi aí a tua esperança. nossa vergonha está exposta Existe um ditado aí no debaixo mundo: a do esperança é a última que sol. morre. Ei, Há a sua muito esperança tempo mas se a sua foi esperança, a a nossa esperança, alegria, ela ressuscitou nesse não há dia. espírito, Está viva. não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza que volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Talvez até você deixou de acreditar. Se você mergulhar 7 vezes, Terra que porque o projeto que estava escondido e achava que morta, estava perdido. ó vale de ossos Deus está revelando aqui, irmão. Deus está secos, trazendo aqui que volte existem a projetos
ser debaixo e vai colocar por cima. Aleluia, Jesus. O som do avivamento, Não limitamos o ó poder de Deus. morte tornando vida, Aleluia, Deus. ressuscita. Eu profetizo sobre ti a vida, receba sobre ti a vida, vida de Deus, vida. Eu profetizo sobre ti a vida, receba sobre ti a vida, vida de Deus, vida com Deus, Carlos. Ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Meu Deus. Posso ouvir Ouvir, irmão. O som do o som avivamento. do Olha o avivamento chegando aí, irmão. avivamento, Olha o avivamento ó chegando aí sobre a morte sua casa. O teu marido tornando vindo para a igreja, teu filho, tua filha. vida, Olha aí o teu vizinho, olha aí o avivamento chegando aí, irmão. Quantos creem, ressuscita, tome posse aí dessa palavra. Ai, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos chegando com os olhos da secos, fé, Deus está me mostrando aqui. volte a respirar. Já posso ouvir, já posso ouvir o som do avivamento, ó morte tornando vida. Ressuscita, Deus, ressuscita. Segura aqui um pouquinho comigo, irmãos. Deus falou aqui o meu coração. Tem pessoas que as águas estavam querendo afogar você. Sonhos e projetos. Olha a morte tornando vida. Sabe quando você entra numa, não sei se todos aqui já entraram numa água, numa piscina, num rio, numa praia, e parece que você vai morrer afogado? Deus fala assim comigo, tem pessoas aqui que estavam quase se afogando. Espiritualmente. Lai, Shonakai. Rei, Shanai, Dekoma, Nabashai. Irmão, ó, o Espírito Santo está muito forte aqui, irmão. Deixa Deus curar você. Deixa Deus restaurar a tua vida nessa noite, irmão. É algo muito profundo que Deus está liberando, Diana. É algo muito profundo. Ei, Shanai, Dekoma, Nabashai, Terezinha. Deus está fazendo a trazer aqui a voltar a respirar. Aleluia, Jesus. Por quê, pastor? Eu quero concluir essa ministração, a ministrar ao teu coração uma palavra, que as águas, se você passares pelas águas, teve ondas e águas muito fortes, missionária, Shanai, Dekoma, Nabashai, querendo travar, querendo parar, querendo te engolir, querendo te matar. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia, a minha palavra, que é a palavra de Deus, fala para mim e para você nesta noite: se passares pelas águas, elas não te submergirão. Por quê, pastor? Quem que é a água, irmãos? A água dentro da palavra de Deus tipifica Espírito Santo, irmão.
Quem que criou a água, irmãos? Quem que criou a terra? Quem que é o fogo, irmãos? É o próprio Deus, irmãos. Então nada vai matar você, irmão. Só que apenas, irmã Terezinha, eu não sei o que você está passando ou enfrentando, mas aquilo que era morte, Jesus está dizendo assim, é vida, porque nada mata as nossas vidas. Por quê, pastor? Porque Ele é o dono da vida, Carlos. Ai, Xane Komanabashai. E Deus já tem dado livramentos, cuidado da tua vida. Arai Shone Kominabashai. Deus tem livrado pessoas aqui, casamentos, homens, mulheres aqui, que estão aqui orando pelos seus cônjuges, orando pelo teu filho. Deus tem dado livramento sobre famílias aqui. Por quê, pastor? Por causa de mim, de você, da minha oração e da sua oração. E vou mais profundo, irmão. Shanai Dekoma Nabashai. Deus tem liberado aqui uma autoridade, Shodekoyashai Dekai Dekoma Nabashai, diante da palavra de Deus. Meu Deus, pastor, Shararabashai Shanei Dekoma Nabashai. Que pessoas aqui eram até mesmo para se separar do seu cônjuge, mas através da palavra que tem sido liberada deste altar, o diabo tem tentado matar, roubar e destruir tua família, o projeto de Deus. Só que Deus fala assim para mim e para você nessa noite, que do altar tem liberado sobre a sua casa o livramento, a sustância para a tua vida caminhar, rompendo em fé, de glória em glória, e através de Deus, irmão, do poder de Deus, que vidas aqui não têm se separado. Mulheres, homens, já têm tido vontade de separar, largar, mas não largou. Por quê? Porque Deus, a Bíblia diz assim, o que Deus uniu, o homem não separe. Por quê, pastora? Que nossa maior luta, nossa maior afronta é a nossa casa. A sociedade está vendo a nossa casa, a nossa família, o meu relacionamento com a pastora, com minha esposa, as minhas filhas. A sociedade está de olho em mim, está de olho em você, irmãos. Tem pessoas que querem ter o que você tem, quer ser o que você é, mas cada um é diante do Senhor um homem, uma mulher de respeito e de valor. Amém, irmãos? Aplauda, glorifique, exalte o nome do Senhor. Pode voltar para o seu lugar, irmão. Aleluia, Jesus. Queria chamar aqui a missionária Rose. Pode acender as luzes. Você põe o QR Code depois para nós aí, só dá 2 cliques aí. Segura o seu dízimo primeiro, irmão. Segura a sua oferta, não entregue. A missionária tem um testemunho, algo a ministrar sobre você. Amém? Boa noite, igreja. Glória a Deus, a paz seja com todos, amém? Depois de tudo isso, eu já queria voltar para casa, já estava tudo bom, né? A gente fica com os testemunhos a semana inteira na cabeça, quando sobe aqui, sumiu, né? As palavras. Mas glória a Deus, esse testemunho, na verdade, ele não é meu, mas é da minha irmã. E faz parte também da minha vida. Eu conversei com a pastora do acontecimento, pedi oração, né? E vamos pelo começo. Onde que começa? Eu não sei onde que começa, mas nós vamos começar de algum jeito. Aconteceu uma situação, queridos, que a minha irmã acabou tendo o apartamento dela invadido. Só que existem 2 versões. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. É meu sobrinho e também não estou aqui para apontá-lo, mas estou aqui para falar a verdade. Existe um lado que ele alugou o apartamento da minha irmã sem ela saber. Do outro lado, ele jura de pé junto que não foi invadido. E aí foi parar na justiça. E o que aconteceu? A minha irmã, que alguém já conhece ela já veio no culto lá na casa da Vandercy. Ela tem uma deficiência visual, ela enxerga, mas muito pouco. Daqui até a porta ela não sabe identificar, por mais conhecido que seja. Então ela tem uma deficiência bem forte.
E mesmo sabendo que toda essa situação que provocou dela ir ter que morar na rua, a gente sabendo que eles eram responsáveis por conta disso, tinha a sua responsabilidade e a tua parcela de culpa. Quando eu conversei com ela, eu disse assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Ela não tinha. Eu sabia que dali a 5 dias, ela iria sair daquele local onde ela estava, juntamente com o filho, e literalmente com as trouxas nas costas, e morar na rua. Na rua, não tinha lugar. Só que há um ano atrás, pouco mais de um ano, ela se reconciliou, ela voltou para o Senhor. Então, quero que vocês acompanhem, quero ser o mais breve possível, mas tem parte que é muito importante. Ela voltou para o Senhor e ela falou que acontecesse o que acontecesse, da presença de Deus ela não sairia mais. Então, tome muito cuidado que você ora, porque Deus, Ele está ligado na nossa oração. Ele está ligado no que você promete para o Senhor. E aí aconteceu. E aí eu disse, e agora? Só que ela é lá de Guararema e eu estou aqui. São José, Caçapava, essa é minha área. Por enquanto. Glória a Deus. E aí ela ligou para mim um dia, eu falei, aí não, eu mandei uma mensagem, ela falou, posso te ligar? Eu disse, sim, pode. Aí ela falou para mim, não, minha irmã, eu não arrumei lugar para ficar. E pastora, faltava 4 dias para que ela fosse para a rua com o filho. E aí ela disse para mim, não arrumei lugar. Eu falei, Nice, mas como é que você vai fazer da vida? Que o nome dela é Cleonice. A gente chama de Nice, que é mais fácil. Ela falou, olha minha irmã, eu tenho uma coisa para te falar. Alguém que estava prestes a morar na rua, literalmente. E ela disse assim, eu tenho uma coisa para te falar. O mesmo Deus que agiu na minha vida lá no passado, que me guardou, que me livrou, Ele é o mesmo Deus que vai agir agora. Se eu tiver, minha irmã, que dormir num cantinho de uma praça, numa rua, em cima de um papelão, se Ele permitir, eu vou. Mas quando chegar o dia de ir para o culto, eu peço para ir tomar banho na casa de um, peço para tomar banho na casa de outro, mas eu vou para a igreja adorar o meu Senhor. Quando ela falou aquilo, eu falei, verdadeiramente ela voltou para o Senhor. Porque a gente tem mania às vezes de duvidar, a gente conhece. Quem não tem família problemática aí, levanta a mão. Todo mundo tem, né? E a minha não é diferente, né? A gente nasceu numa família muito disfuncional e aí vai. Mas eu falei, vamos orar que Deus entrar com providência. Tá, vamos orar, fé, né? Praticar a fé. E aí aquela noite, o meu sono custou a chegar. Eu comecei a olhar para mim e falei, Deus, como que eu vou deixar uma irmã e um sobrinho? Porque se eu trouxesse, eu tinha que trazer ele também. E o bichinho é problemático. Era, porque eu creio que Deus vai fazer obra na vida dele também. E aí, meus amados, o que aconteceu? Eu não conseguia dormir direito. E olha que para mim tirar o sono precisa muito. Eu fui orar, Jesus, entra com providência. Quando eu acordei, eu falei, não, eu preciso trazer ela para cá. E eu tomei uma decisão. Mesmo não querendo, eu falei, eu tenho. Que tipo de gente sou eu, que eu estou sabendo que uma irmã deficiente vai para a rua dormir em cima do papelão e eu não vou fazer nada? Que tipo de crente que eu sou? Que mulher de Deus que eu sou? Não posso, eu vou ter que passar por cima de tudo e de todos, menos de Deus, e vou trazer. Então tomei a decisão. No outro dia, eu logo de manhã chamei ela, demorou um pouco, daí ela atendeu. Aí eu falei para ela assim, aí eu liguei para ela, falei, posso te ligar? Ela falou, pode. Falei para ela, Nice, você quer vir para minha casa até as coisas se ajeitar? Houve-se um silêncio do outro lado, ela começou a chorar. E aí ela falou, eu aceito. Eu falei, então tá bom. Ela falou, mas e o meu filho? Eu falei, eu vou trazer ele também. Só deixa eu ajeitar as coisas, que agora eu preciso correr, porque eu não tenho onde pôr eles para dormir. Aí eu fui pedir ajuda.
A irmã Terezinha se prontificou, doou colchão, doou coberta, doou, e o outro doa aqui, o outro doa ali. E eu consegui, fui buscando as coisas, levando para minha casa. Aí fui para Bertioga e falei para ela, aguarda mais um pouquinho que eu preciso para Bertioga. Conversei com meu esposo, ele falou, não, se está passando, leve, porque eu não podia fazer nada sem conversar com ele. E fui para lá e ele disse, que situação, né? Eu falei, mas ela vai ficar um tempo lá, e agora vamos orar para que o apartamento está na justiça, para que o povo saia, para que ela possa voltar. E aí eu tô lá, aí eu orientei ela, falei, Nice, vai lá na tua igreja, depois do culto, no domingo, que a pessoa está desorientada, e você tem que ter alguém para dar um norte, né, pastor? E aí eu fiz essa parte, falei para ela, bom, o problema já está resolvido, porque a gente acha que a gente resolve muita coisa, né? A gente não resolve nada, porque Deus, Ele tem surpresa, Ele tem o melhor para fazer para nós. E aí eu falei para ela, conta para a tua pastora, fala para ela o que você está passando, chama eles, fala o que ele está passando, e que você vai ter que se ausentar, porque ela trabalha lá na igreja, ela faz obra lá, né? Ela ensina os idosos a fazer crochê. E faz cada trabalho lindo, pastora. É um trabalho lindo, que não tinha ninguém. Ela foi lá e ocupou essa vaga. Então Deus tem trabalho para todo mundo. E eu falei para ela, explica. E ela explicou tudo. Daí falou assim, eu falei, o que a pastora falou? Daí ela falou assim, eles falaram que vão orar, que não é para mim se preocupar. Eu falei, então tá bom. Na terça-feira, de manhã, já recebo o áudio dela chorando. A pastora falou para ela assim, ligou para ela e falou assim, irmã Cleonice, venha 2 horas da tarde aqui na igreja, que a gente quer ter uma reunião com você. Ela, mais que depressa, ela já foi 1 hora, por causa do horário do ônibus, né? Ela foi, ficou aguardando, quando deu 1:50, ela desceu, foi para o culto, foi para a igreja, não tinha culto, era de dia à tarde. E aí, o que eles fizeram? Eles alugaram uma casa para ela, lá mesmo. Ela não tinha nada. Além das coisas que a irmã Terezinha deu, e mais umas coisas que eu arrumei de utensílios domésticos, era o que dava para fazer. Eu estava correndo e eu ia dar o meu fogão também para ela, que eu tenho um lá que eu não estou usando. Então, o que eu ia levar? O que eu tinha, eu ia levar, e pegando mais algumas coisas de doações que vieram. Aí ela falou, você não vai acreditar, eles alugaram uma casa para mim, e diz que eu não vou para lugar nenhum, que eu vou ficar aqui, que eles vão assumir esse aluguel até o meu apartamento desocupar. Aí, queridos, eu falo, Deus da providência, Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa oração, e pela nossa causa, Ele se coloca de pé. Quando nós nos ajoelhamos, nós nos humilhamos, nós buscamos solução naquele que pode dar, pode até aparecer como eu coloquei. Mas e aí, missionário, o que eu tiro, pastora, dessa lição? Talvez o Senhor estava esperando a minha atitude como ser humano. E aí, você vai ficar quieta? Você não vai se mexer? Você está vendo o seu parente, o seu sangue indo para lá, tendo toda essa situação, essa humilhação, você não vai se mexer? Mas glória a Deus que o Senhor me tocou. Eu fiz o que estava no meu coração, mas aí o Senhor chega com uma bênção maior. Eu já fui lá levar as coisas para a irmã Terezinha, ela mandou agradecer, tem até o áudio dela, depois eu mando. Ela mandou agradecer as orações, e a guerreira ali entrou comigo na brecha. Então, para quem eu pedi oração, também orou, então eu quero agradecer. Deus já fez, ela já está na cama dela. As pessoas que estavam lá com ela, alguns do altar, outros não, deram para ela uma cama nova, um fogão novo, e deram um tanquinho e uma secadora para ela começar. E ela está lá feliz. Continuo pedindo oração pelo Rairi, para que o Senhor venha recuperar ele, venha também resgatá-lo, aquele jovem. É isso que o Senhor tem para nós, eu estou muito feliz. Ela não precisou vir para cá, e Deus entrou com providência. Então você que está esperando a providência de Deus, Deus, Ele trabalha em nosso favor. Não tinha saída para ela, estava tudo perdido. Ela já tinha até se conformado, porém ela disse, eu confio que o Deus que eu sirvo, Ele dá a última palavra. E enquanto Ele não der a última palavra, querido, aleluia, fique aguardando, porque Ele é um Deus que entra com providência. Esse é o nosso Deus. Você pode aplaudir Jesus?
enquanto eu adoro o Senhor com este louvor, você pode pegar a tua oferta na tua mão. Uma oferta de gratidão, eu não estou falando em valor, mas aquela oferta de gratidão. E oferta o Senhor, porque Deus está trabalhando no meio dos nossos. Deus está entrando com salvação, com cura, com providência, amém? Ao sentir alegremente que Jesus comigo está, os problemas desta vida, a luta sofrida, posso suportar. É por isso que eu canto a paz, paz que o mundo não pode me dar. Se o meu viver é tão feliz, pode tu também cantar. Ah, não há melhor do que em Cristo caminhar, pois o mundo inteiro passa, mas Jesus não passará. Pois enquanto existe vida, vou vencendo a tentação, pelo sangue de Jesus que um dia lá na cruz me deu a salvação. É por isso que eu canto a paz, paz que o mundo não pode me dar. Se o meu viver é tão feliz, pode tu também cantar. Ah, não há melhor do que em Cristo caminhar, pois o mundo inteiro passa, mas Jesus não passará. Então nós sabemos que enquanto existe vida, vai ter a tentação. Mas pelo sangue daquele, aleluias, que verteu na cruz do Calvário, nós somos mais que vencedores, amém? Estenda suas mãos para cá. Pai, nós abençoamos, Senhor Jesus, dizimistas e ofertantes dessa casa, Senhor Jesus, pelos teus ensinamentos, Deus, que o Senhor é aquele que na hora certa provê todas as coisas, Pai. Nós te agradecemos e eu consagro a Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Pode levar, Vandercy. Quem lembra do testemunho que eu contei na terça-feira, de Abraão? Deus nos coloca à prova, para ver aonde está o nosso coração. Ah, pastora, mas eu não estou entendendo que luta é essa. Entenda que é a prova do Senhor. Amém? O que nós temos que ter é o nosso coração voltado para Ele, porque na hora certa, no tempo certo, Ele vai prover. Assim como Ele proveu para Abraão, assim como Ele proveu para Nice, Ele vai prover para a sua casa, para a sua vida. Amém? Aplauda o nome do Senhor. Irmãos, quarta-feira nós iremos limpar a igreja, meu irmão. Você pode dar um glória a Deus aí, irmão? Que a gente precisa limpar também espiritualmente, mas a igreja precisa ser limpa também, né, irmãos? Sua casa também, né? E aprenda uma coisa: aonde há sujeira, há o diabo. Começa a deixar de olhar umas coisas. Aqui, quando nós assumimos aqui, tinha um monte de entulho atrás do altar, uma bagunça, uma sujeira, né, Vandercy? Uma sujeira atrás do altar, né? Uma bagunça, irmãos. Deus habita em templo cheio de sujeira? Espiritualmente, nós também. Se sua casa ficar uma semana sem limpar, vai ficar um caos, vai? Então nós limpamos espiritualmente nessa noite, fomos curados, purificados, e agora a gente está para curar, para ser curado e depois limpar, curar os outros, que irão entrar vidas aqui que também precisam de cura, amém? Primeiro nós precisamos ser curados e limpos, amém? Para curar os outros, para limpar a limpeza,
para falar sobre santidade aos outros, nós precisamos buscar a santidade. Isso é muito forte, amém? E aí nós iremos divulgar no grupo o horário da limpeza. Peço a ajuda de vocês, quem puder estar aqui conosco, mais rápido a gente acaba, termina e fica mais leve para cada um, amém, irmãos? Quinta-feira, então começa o nosso trabalho aqui. Peço a compreensão, a ajuda de todos. Estarei nesses dias correndo, agilizando aqui. Pedi uma ajuda de um técnico de som também para estar aqui comigo. Mas talvez eu mesmo até sábado eu vou ter que estar mexendo aqui. Conheço pouca coisa, mas a gente vai fazendo a obra do Senhor, amém, irmãos? Mas aquilo que eu aprendi, nós conseguimos fazer o nosso melhor. Estará aqui na quinta-feira a Igreja Presbiteriana Filadélfia, o pastor Nilson, o pastor Cícero, alguns irmãos estarão aqui a ministrar. Então, receba aquilo que Deus tem para a vida de vocês, aquilo que o homem de Deus irá ministrar, amém, irmãos? Porque eu fui, num tempo nessa igreja do pastor Nilson Presbiteriana, num tempo difícil, e Deus usou este homem de Deus a falar em nossos corações, aquilo que era de Deus. Então, todos que irão passar aqui serão profetas, homens de Deus. Creiam e tomam posse, amém? Pastora Odair, pastor Elisa, a igreja Casa do Oleiro estarão aqui. O pastor comunicou umas 20 pessoas que vão estar aqui, talvez mais até mesmo. Então nós iremos receber eles. Nós iremos ser uma igreja que fique na porta ali. Você que é diácono, diaconisa, membro dessa igreja, irmão, seja bem-vindo. Deixa a timidez, vamos lá, paz, irmão, glória a Deus, vamos cultuar a Deus junto, vamos contagiar, né? Oi? Isso, senta nas primeiras cadeiras, porque aprende uma coisa, irmão. Um visitante, quando você vai numa igreja que você nunca pisou, aonde você vai sentar? Lá atrás, você tem vergonha, amém, irmãos? Então, você assente as primeiras cadeiras, deixa os visitantes sentarem atrás, amém? Começa a ter essa praticidade, porque às vezes pessoas vão se chegar aqui, você senta na frente, você dá lugar para as outras pessoas, amém? E no sábado, estará aqui conosco, quem? Nosso pastor, irmão, finalmente, glória a Jesus, veio dos Estados Unidos, esperamos para a reinauguração. Estará aqui o MC, estará aqui o Ministério de Dança, a equipe de louvor, estará aqui o Cassiano e banda, irmãos, vai ser 4 dias de muita festa, e muita bênção espiritual, irmão. Eu estou sentindo, irmão, estou ansioso, e já sinto o grande, a gente tem aquela acepção do mundo espiritual, muito grande e extraordinário que irá acontecer aqui. Pessoas serem curadas, restauradas, renovados, ministérios serem levantados, irmão. Isso existe uma unção sobre a pastora Águeda e sobre o pastor Rodrigo. Muitas pessoas, para a glória e honra do nome do Senhor, tudo que a gente atravessou, se espelharam em nós, porque a gente não desistiu. Se espelharam em nós, o tempo que a igreja estava ali, precisando de uma reforma, era um galpão aqui, um bico pequeno, a gente chamava aqui de como que era? Um barraco. E realmente, irmão, não tem vergonha de falar não, meu pastor falou, era um barraco antes, e não era, Vandercy? Cheio de bagunça, entulho, e se tornou uma igreja, para a glória de Deus, amém, irmãos? E no domingo iremos fechar aqui com chave de ouro, às 7 horas da noite, o culto da família. E agora, qual que é o nosso trabalho, pastor? Peço perdão, acho que a gente passou um pouquinho, 9:1, divulgue, convide, chama o seu vizinho, manda aquele convite, os vídeos. A gente vai fazendo uma chamada, já fiz sobre os trabalhos também. Pega ali e convide pessoas. Primeiro que está fazendo, eu faço aquilo que eu prego e falo aqui no altar, eu sou o primeiro a fazer, amém? A compartilhar na minha rede social. Ah, pastor, a minha rede social é sua, é pessoal, mas é o trabalho da sua igreja. Eu faço esse convite especial a você. Eu sei que é sua rede social, mas faz ali, coloca no store, manda no status seu, no WhatsApp, porque é a sua igreja, é onde você congrega, é onde Deus tem liberado sobre a sua casa, e através da sua rede social, pessoas estão de olho aqui nessa igreja, amém, queridos? Mais algum aviso, pastora? Não? Domingo também será o nosso culto de Santa Ceia do Senhor aqui às 7 horas da noite. A gente vai tentar antecipar. A gente vai tentar antecipar a camiseta para vir na terça-feira, para que todos venham ir para sua casa, já venham estar vindo com a camisa e não ter que trocar na igreja, amém? Então a gente está programando isso aí, amém, queridos? Faz isso com as suas mãos. Dá uma benção à pastora, pastora.
Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. A igreja diz: amém. Dá o grito de vitória. 1, 2, 3. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Leões.